Para ilustrar o que eu falarei nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero lembrar de uma peça teatral lá do século IV, início dos anos 1300, autor Dante Alighieri, título A Divina Comédia, 720 páginas na tradução para o português, em que ele descreve a sua ida o local chamado inferno. E ele diz também da ida ao paraíso. Dante Alighieri foi influenciado pelo pensamento religioso daquela época, inclusive os escritos de Tomás de Aquino, e ele escreve de uma maneira religiosa, vamos dizer assim, para chamar a atenção de pessoas quanto à realidade do inferno e quanto à necessidade de voltar-se para Deus. Mas nessa peça ele representa indevidamente o inferno com 9 círculos de punições diferentes, de acordo com os níveis de pecados humanos. Em 8 deles, progressivamente condenatórios, ele vai dando a ideia de pecados que prendem as pessoas ao inferno. E na peça, com uma influência religiosa e também meio política, ele cita ter encontrado naquele círculo determinado personagens, inclusive da religião da época, os quais era contrário ao pensamento que ele aderiu. E ele traz um círculo também chamado purgatório. No purgatório, diz ele, 7 anéis de punições diferentes. Para quê? Para cumprimento de penas e para purificação dos pecados, com a oportunidade de ascenderem, de serem levados ao paraíso, representado como um lugar belíssimo, com o jardim do Éden, onde havia tranquilidade, luz, claridade, alegria transbordante e um banquete sem fim. O próprio Dante, na peça, ele vai ao inferno, sai do inferno e termina a peça indo ao paraíso. Será, meu irmão, minha irmã, que poderíamos realmente representar com exatidão as realidades espirituais a respeito de céu, de inferno, dessa condenação eterna? Será que nós temos essa capacidade para representar num escrito, mesmo que longo, ou em uma peça teatral? Talvez quem assistiu aquela peça naquele tempo foi despertado para uma reflexão. Muitas pessoas que leram possam realmente ter sido tocados e, pensando a respeito da realidade futura, possam ter até melhorado nos seus comportamentos morais, visando atingir o propósito de sair de uma condenação ao inferno para o paraíso apresentado. Eu convido você a abrir a passagem bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 16, que inclusive foi, pensando bem, foi representada de alguma maneira lá nessa peça. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Lucas 16, 19 ao 31. Será que a simples leitura desse texto já dá para nos fazer compreender a complexidade dessa realidade espiritual? Ao ler, você vai pensar comigo. Eu quero chamar você para pensarmos juntos nessa noite a respeito da realidade espiritual. Primeiro, a realidade aparente. Só de ler, temos uma ideia do que será a condenação futura e de como atingir o propósito de não ser condenado. Mas será mesmo a realidade literal, como aqui está descrita pelo Senhor Jesus? Vamos pensar, vamos ler primeiramente. Versículo 19, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. 20, leia comigo. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, leia comigo, morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão. Qual foi a resposta? Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, vamos encerrar? Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Feche os seus olhos e ore comigo e por mim, por favor. Ó Senhor da palavra, a Ti a honra e a glória, o louvor e a adoração, soberania, autoridade, poder, sobre tudo e sobre todos. Peço que o Senhor venha nos alcançar, alcance a minha mente, o meu coração, os ouvidos, a mente e o coração dos meus irmãos, de todos que estão ouvindo essa palavra através da transmissão ou a ouvirão em qualquer tempo, em qualquer lugar. Que o Senhor produza a salvação nessa noite, que o Senhor confirme a salvação nessa noite, que o Senhor alegre e anime o teu povo para a tarefa que está determinada quanto à pregação da salvação. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Me submeto a Ti, nos submetemos a Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão, minha irmã? Nesta pregação, meu irmão, minha irmã, eu quero meditar sobre essa realidade futura. Enfatizar bem essa questão da condenação eterna, do inferno, de fogo. Essa palavra o Espírito Santo trouxe ao meu coração, muito conhecida minha, sua, nossa. E há algumas semanas eu tenho meditado, tenho sentido um certo peso na alma e uma vontade sincera de não continuar a preparação da pregação nesse tema, porque é pesado falar sobre isso. Não é bom, não é tão agradável falar sobre isso. Orei bastante, algumas madrugadas acordava sem sono e pedia ao Senhor: Deus, confirma se é essa mesma palavra que eu tenho que completar, meditar, pregar. E estou pregando por uma convicção que Deus quer que eu anuncie essa palavra, e você que está aqui nessa noite, ouvindo, certamente tirará proveito, e você que me ouve na transmissão também tirará proveito, e ao final de tudo, tenho certeza, todos seremos consolados e também edificados e renovados, despertados para a obra que o Senhor nos chama. Essas palavras faladas por Jesus estão num devido contexto. Levou esse contexto a um debate teológico entre os estudiosos bíblicos, e há uma afirmação dos intérpretes bíblicos de que se trata de uma parábola. Portanto, não é um acontecimento literal. Por isso que eu perguntei, será que só de ler aqui, literalmente, podemos saber como é essa realidade espiritual? Aqui, aparentemente, o moço, mendigo, chamado Lázaro, ele é salvo porque ele sofreu nessa vida. Sofreu muito, padeceu muito, não teve muitos bens, e aí ele é salvo porque ele sofre. E o outro, que tinha todos os bens, rico, é condenado porque teve riqueza, teve bens.
É uma parábola, lembra disso. Não pode ser tomada no sentido literal. Mas precisamos compreender a realidade espiritual que está contida, o ensino de Jesus. Ele usava elementos materiais para ilustrar realidades espirituais. E é disso que trata a nossa pregação. Jesus conta essa história desse rico. Você nota que ele não dá nome ao rico. E conta a história do mendigo, e ao mendigo ele dá o nome, Lázaro. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Jesus estava num período muito corrido do seu ministério. Em todos os lugares onde ele ia, haviam pessoas interessadas em ouvi-lo, cercando, querendo tocar nele. O capítulo 15 mostra para nós que Jesus atraiu os publicanos e pecadores. Ladrões, roubadores, mentirosos, prostitutas, pessoas que foram tocadas e começaram a vir até Jesus porque começaram a entender a sua condição e buscar uma solução para o estado espiritual em que viviam. E também vieram a Jesus, por causa dessa multidão, da mensagem, de considerá-lo um rabi, também vieram os hiperreligiosos, fariseus, saduceus, escribas, homens que eram destacados dentre a classe religiosa ou partidos religiosos judaicos, esses que se acharam ou se achavam certos na interpretação teológica. Eles conheciam a lei de Moisés, eles conheciam os ensinos proféticos, eles tinham as suas correntes de pensamento, eles debatiam incessantemente o significado daquelas palavras das escrituras sagradas, da lei, as cerimônias todas, os rituais. E esses homens divergiam em algumas doutrinas, mas todos eram pretensamente zelosos em cumprir esses preceitos e cerimônias da lei, e por isso, ao verem os demais pecadores, eles se achavam acima deles. Nós temos o clássico, a clássica cena contada por Jesus, o clássico momento que ele fala, da oração do fariseu e do publicano. O fariseu se coloca de pé e ora de si para si, dizendo: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, não sou como esse publicano. Eu jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Ou seja, eu estou acima dos demais pecadores. E o publicano, que Jesus conta ali, tem um comportamento totalmente diferente, e Jesus choca a mente daqueles fariseus, porque ele diz que esse publicano nem mesmo ousou levantar os olhos aos céus, e ele diz somente: ser propício a mim, que eu sou pecador. E Jesus fala que esse voltou justificado para casa, perdoado para casa. Se ele morresse no caminho de volta para casa, ele ia para o céu, ele ia para o paraíso. E o outro não. O outro volta carregado de pecados. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós vemos essa realidade. Esses religiosos tinham uma convicção, inclusive, que a riqueza era um dom de Deus, e que ser rico, ter bem, ter posses, etc., era favor divino, e quem estava numa condição de inferioridade, de sofrimento social, sofrimento material, era alguém que era um pecador mesmo, que não tinha alcançado favor de Deus. E eles achavam que eles tinham méritos pessoais que os habilitavam a ter a vida eterna, inclusive porque eles eram descendentes de Abraão e julgavam que estavam andando no mesmo caminho que Abraão andou. Por isso, no capítulo 15, que eu mencionei, em outras passagens também dos evangelhos, nós encontramos Jesus confrontando de forma veemente a soberba espiritual desses religiosos e o fato deles se sentirem acima dos demais homens. Jesus confronta, às vezes ele os chama inclusive de fariseus e escribas hipócritas. Ele confronta dessa maneira, usando essas palavras. E eles estão embatendo ou debatendo com Jesus, procurando alguma ocasião para surpreendê-lo em falta, para acusá-lo e condená-lo dentro da lei. No capítulo 16, nesse trecho próximo que nós vemos também a advertência de Jesus contra o uso incorreto e pecaminoso das possessões materiais, das riquezas. Nós vemos que Jesus fala a respeito disso, quando ele diz da parábola do administrador infiel, quando ele reprova a avareza dos fariseus, que inclusive ridicularizavam Jesus, e ele fala também desse povo tão zeloso, tão esforçado, que
aceitava quebrar princípios, como Jesus diz no versículo 18, de repudiar a esposa por qualquer causa, e estando repudiando, casando com uma, depois repudia, casa com outra, cometendo, como Jesus diz, o adultério, tolerado por eles, e ainda mais quando era cometido por pessoas de alta classe, vamos dizer assim. Quando nós vemos aqui essa parábola do rico e Lázaro, parece ser o ápice do ensino confrontativo de Jesus. Jesus está agora encerrando essa cena com a advertência clara a respeito da condenação ao inferno. Quais as realidades espirituais que aqui estão descritas? Já disse, repito, não é literal. Quando você lê essa parábola, não pense numa cena literal. Não pense no mendigo sendo salvo porque foi pobre, miserável, doente e sofreu e desprezado. Não pense na salvação por esse nível. E nem pense que o outro foi condenado pela riqueza. Primeiro vamos analisar o homem rico. A palavra diz que ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo, roupas totalmente chamativas, destacadas, roupas de gala, roupas caríssimas que demonstravam a preocupação com a ostentação própria da sua classe social. Dois personagens, suas classes sociais totalmente distintas, ilustram duas realidades espirituais dos seres humanos, ou dentro da humanidade. Jesus descreve claramente que o rico vivia como? Esplendidamente, se regalando com fartura em banquetes diários. Ele procurava gozar de todos os privilégios possíveis. Procurava, dentro dessa ótica aqui, participar de todos os eventos sociais, eventos familiares, eventos religiosos, eventos políticos, nos quais ele tinha relevância. E ele não prestava nenhuma atenção para a necessidade do próximo. Se você parar aqui, o mendigo ficava ali à porta da sua casa, e ele passava, ia, voltava, e nada fez para minimizar a dor daquela pessoa. Ou seja, era alguém egoísta, egocêntrico. Eu já quero conceituar que o problema não era ser rico. A Bíblia fala de homens, servos de Deus, que foram ricos ou riquíssimos. Lembra de Jó? Homem temente a Deus, homem justo no meio da sua geração, que se desviava do mal. Lembra do próprio Abraão, que foi riquíssimo. Lembra de Isaac, de Jacó. Lembra de servos do Senhor que ocuparam posições políticas e sociais ali, de autoridade. Homens e até mulheres que tinham riqueza, que tinham bens. Porém, a Bíblia condena, meu irmão, minha irmã, é a riqueza obtida de maneira injusta. A riqueza obtida através de corrupções, de engano, de desonestidades. O Senhor não diz que o pecado era ser rico, mas ele condena o amor ao dinheiro, que leva as pessoas a buscarem a riqueza de uma maneira errada, por meios errados, e principalmente em apegar-se a essas riquezas, servindo as riquezas como a um Deus. Você sabe desse risco. Você sabe de pessoas que servem as riquezas como servem a um Deus. Para elas, o mais importante são seus bens, suas propriedades. Para elas, o mais importante é o seu dinheiro. Para elas, o mais importante é o que isso proporciona à sua vida. E é contra esse pecado que Jesus está falando e ele está denunciando. Mas nós dissemos que os personagens representam ou ilustram classes espirituais. O rico está aqui ilustrando pessoas que vivem dessa maneira, que têm esse comportamento, não somente no aspecto material, mas no aspecto de se tornarem arrogantes, orgulhosos, senhores de si, egoístas, exigentes que se realizem as suas vontades, que sejam agradados, que sejam elogiados, e procuram comprar a tudo e a todos de uma maneira que obtenham um resultado favorável a si mesmos. Pessoas que querem atenção, pessoas que fazem tudo para ter uma relevância na mídia, na rede social, e através disso ganhar mais e mais. Não se importam de explorar, de defraudar, são exigentes também quanto a justiçamento ao outro que falhar, mas reivindicam que eles não têm nada de errado, não fazem nada de errado que precisam se justificar.
Não se justificam por erro algum, porque tudo que eles estão fazendo está certo. E também procuram, ou não gostam de jeito nenhum, procuram desprezar, afrontar, detonar, cancelar alguém que aponte seu erro, alguém que acuse o seu pecado, alguém que confronte a sua vida imoral, alguém que os condene biblicamente. Você e eu sabemos de pessoas assim. A palavra mostra claramente que esse é o retrato espiritual que Jesus está usando essa figura do rico para ilustrar. Não é só na sociedade. Quando nós olhamos Apocalipse, na carta às igrejas, nós veremos a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. E Jesus diz ali àquela igreja de uma forma bem confrontativa, que eles estavam dizendo: olha, eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Havia pessoas ali naquela igreja. E Jesus diz que eles não eram quentes, nem mornos, por isso, aliás, não eram quentes nem frios, e eram mornos na fé, e por isso Jesus os vomitaria da sua boca. É palavra dura, não é? Na igreja, a representação espiritual lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 20, é esta: pessoas que se sentem tão cheias de si, que de nada precisam, que podem tudo, ricos e abastados, inclusive no sentido espiritual, não precisa se humilhar, não precisa dobrar-se perante o Senhor, não precisa reconhecer falha, não precisa ter a humildade de pedir perdão. E não é questão só de ter dinheiro e riqueza, é questão de ter a postura. Pode ser que alguém nem tem tanto dinheiro ou tanta riqueza, mas tem essa postura orgulhosa. O Senhor está dizendo de uma maneira bem clara. Aí o Senhor está dizendo: olha, vocês são mornos e eu vou vomitar vocês da minha boca. Vocês acham que são ricos, que são abastados, que não precisam de coisa alguma, mas não sabem que espiritualmente vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus. E eu aconselho que vocês comprem de mim um ouro refinado pelo fogo, para que ele diz, enriqueçam, vestiduras brancas para te vestires, e a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, ou a vergonha da tua nudez espiritual, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas, porque eu sou o Senhor que repreendo e disciplino a todos, ou a tantos quanto eu amo. E eis que eu estou à porta e bato. Ele está falando para servos dele. Eu estou batendo a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando nós cantamos junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Eu fiquei com a vontade de estar mais juntinho dele ainda. Amém? Mergulhar nos rios de amor. É isso que nós devemos querer, ter comunhão, ter intimidade. E para isso temos que ter a humildade no nosso coração. Não pode ter orgulho, arrogância, não pode ter essa atitude que o Senhor representa de um homem ou de uma pessoa de uma vida material abundante, que vive em função disso. Essa é a representação. Qual outro personagem? O mendigo. Havia um mendigo que vivia de forma completamente oposta à vida do rico. Jesus ilustra aqui que esse mendigo desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, a sua condição de vida era tão precária, e leva a ser portador de doenças, e leva a um estado de miserabilidade deplorável, se você parar para pensar. O estado desse homem, a gente pode olhar pelas ruas e ver pessoas em semelhante situação, você já deve ter visto. O estado desse homem era deplorável. Por que Jesus usa essa figura para ilustrar, ou o que ele quer ilustrar com isso? O mendigo simboliza a própria miserabilidade do ser humano, meu irmão, minha irmã. O mendigo é o retrato de alguém que não tem condições de sustentar a vida por si mesmo. Alguém que torna-se dependente totalmente de ajuda. É um claro retrato do ser humano que, reconhecendo o seu estado de incapacidade, passa a pedir a ajuda para a manutenção da vida, deseja alimentar-se de migalhas. Jesus está usando
este homem aqui como símbolo da condição espiritual de todo ser humano. A palavra fala, nós não temos nada que nos justifique perante Deus. Todos nós, a nossa justiça própria, vamos dizer, é como trapo de imundícia, está na Bíblia. A palavra fala que não há um justo, nenhum sequer, que todos se extraviaram, que todos se fizeram inúteis. A palavra fala que não há quem faça o bem, essencialmente, somente, determinantemente, que faça o bem, e nenhum sequer. Se a palavra fala, é verdade. Todos se extraviaram, todos pecaram, todos são o quê? Carentes da glória de Deus. Essa é a condição do ser humano, e esse mendigo simboliza essas pessoas. Há pessoas que reconhecem isso. E há pessoas que, mesmo na condição de mendigo, se sentem ricos, se sentem totalmente dignos, para até exigir de Deus, se sentem superiores a todos. E encontram até em religiões várias, um meio de satisfazer a sua consciência, de ter uma certa tranquilidade, porque cumpriu tal ritual, e aí estão justificados, como se Deus esteja agora lhe sendo devedor. Eles têm méritos, eles têm merecimento. Esses fariseus, saduceus, escribas viviam dessa maneira. Dentre os carentes da graça de Deus há, e sempre haverá, pessoas com um coração enganoso, desesperadamente corrupto, que se coloca como autossuficiente. Essa sensação de bem-estar, de satisfazer aí através de diversas maneiras o próprio ego, torna o ser humano como um Deus com D minúsculo. O ser humano se sente preenchido por essas facilidades, por esses acontecimentos que lhe proporciona prazer, alegria, aprazimento. E verdadeiramente vive dia após dia, semana após semana, festa após festa, sem pensar que tem que prestar conta a Deus, que tem que se render ao Criador. E eu alerto novamente, Apocalipse 3 fala para a igreja. Pessoas que às vezes estão dentro do reino, fazendo parte da grande comunidade chamada igreja visível, local, e que desta maneira se comportam, com arrogância e soberba espiritual. Mas voltando ao mendigo, veremos algo muito interessante. É o fato de que Jesus deu um nome a ele. Ao rico ele não dá nome. Ao mendigo ele fala. Qual é o nome do mendigo? Lázaro. Lembrando que é uma parábola, então não é uma interpretação de uma pessoa real e de um nome real. Tem um significado, uma ilustração espiritual. Lázaro é nome latino, mas é a transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem socorrido, ou Deus ajuda. Jesus não deu esse nome para esse mendigo sem noção, ou porque fosse um mendigo muito famoso, muito conhecido na sua época. Ele está usando o nome que aquelas pessoas conheciam. Esse nome significa Deus tem socorrido, ou Deus ajuda. Podemos entender que Jesus utiliza esse nome justamente para indicar que aquele mendigo representava os que são carentes, indignos, espiritualmente incapazes, mas que buscam a ajuda e socorro de Deus. Eu não tenho o que oferecer, eu não tenho como pagar pela minha salvação, pelo perdão, eu não tenho nada que possa dizer para Deus, Deus, eu mereço salvação, por isso eu preciso da sua ajuda, por isso eu preciso do seu socorro. Seja meu ajudador, seja meu socorro bem presente. Uma situação real, que ilustra também essa verdade, está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu gosto de lembrar dessa passagem, quando Jesus ele se retira ali para descansar para as bandas de Tiro e Sidom. É uma região fora de Israel, não fazia parte de Israel, era outro país, e era uma região pagã.
Jesus vai para lá querendo descansar, porque ali nem muita gente o conhecia, só que a fama de Jesus já tinha chegado também ali. E quando Jesus chega com os discípulos para descansar, vem uma mulher atrás dele gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filhinha está horrivelmente endemoniada. E diz a Bíblia que Jesus continua andando, não fala nenhuma palavra, não demove ali da sua atitude. Mas Jesus estava sendo insensível? O que você acha? E ali os discípulos apressam e falam: Senhor, despede essa mulher, que essa mulher vem gritando, clamando atrás de nós, despede ela logo aí, a gente vai ter sossego para ir descansar. Aí Jesus fala em alta voz para a mulher ouvir: não é bom tomar o pão dos cachorrinhos, aliás, dos filhos, e dar para os cachorrinhos. A mulher ouviu. Primeiro Jesus parece estar sendo insensível, depois parece que ele está sendo um discriminador. Já pensou? Está chamando aquela mulher de um cachorrinho? Ele está trabalhando, lembra disso, Jesus não faz nada inusitado, sem propósito, ele está trabalhando, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, tem um propósito. Quando ele fala assim, a mulher fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E é interessante a gente pensar, eu penso no tom da fala de Jesus e no tom da fala daquela mulher. E eu penso mais ainda no significado, meu irmão, minha irmã, desse termo. O termo que Jesus usa, segundo os comentaristas bíblicos, é demonstração ou denotando aquele cãozinho de estimação que sobe ao colo do seu dono. O cãozinho de estimação que é abrigado nos braços das suas donas. Tem algumas donas aqui, fica pegando o cachorrinho no colo? Tem alguns donos que pegam o cachorro no colo? É o cachorrinho de estimação, que às vezes os donos estão comendo e ele não está lá esperando migalha, não. Ele está sentado no colo do dono, com a boca perto do prato. Só não come junto ali no prato, porque o dono não deixa. Mas o próprio dono pega, eu já vi essa cena, pega e põe comida na boca do cachorrinho no colo. Cachorrinho que dorme ali no tapete, que dorme ali numa almofada, que dorme até na cama do dono ou da dona. Essa é a palavra que Jesus usa, e esse foi o entendimento da mulher. Ela entendeu bem, por isso ela expressa dessa maneira: os cachorrinhos de estimação são tão bem cuidados, eles no mínimo comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, eu quero ser cuidada pelo Senhor, ainda que com uma pequena migalha do que o Senhor me dispor. Isso é humildade, meu irmão, minha irmã. Ela está sendo humilde, ela está se rendendo ao Senhor. E Jesus, na verdade, estava fazendo o quê? Testando a fé dessa mulher, levando ao limite que ele queria que ela chegasse, para inclusive mostrar para os seus discípulos e para deixar escrito para nós nessa noite. Ele diz: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Olha que passagem tremenda, passagem maravilhosa. Alguém que reconhece a necessidade, que vem a ele pedindo uma migalha que ele puder dispor. Alguém que não sente digno de pedir coisas grandiosas, mas pede a ele a atenção, a ajuda, sabendo que uma palavra dele, uma pequena ajuda dele, resolve tudo que a gente precisar espiritualmente. Você entende assim também? Esse episódio mostra isso. Alguém espiritualmente, nessa condição espiritualmente incapaz de estar agradando a Deus pelas suas práticas religiosas. Eu já disse a prática daquela mulher daquela região, pelos seus comportamentos morais, como daquela samaritana que tivera 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Mas alguém que vem até Jesus, que se prostra, que adora, que crê, que confia de verdade, que pede a ajuda de verdade. Notou bem a diferença nessa representação espiritual? Notou, meu irmão, minha irmã? O rico e abastado representa todo ser humano que pensa que a vida pertence a ele próprio e que não depende de Deus, de ninguém. Essa classe de pessoas, eu relembro, não reconhece que são espiritualmente necessitados, que estão mortos nos delitos e pecados, por isso não se reconhecem condenados. Vivem como se não precisassem de Deus, de arrependimento, de perdão, inclusive muitas vezes são como os fariseus e escribas, que praticam rituais religiosos, confiando que através disso vão alcançar o favor e o merecimento de Deus. Muitos nessa classe de pessoas acham que sua inteligência, seus bens, seus talentos os tornam superiores, e que podem dar ordens, podem até mesmo dar ordem em Deus, podem fazer exigências e querem
dizer que merecem ser agradados de toda forma. Pense que ninguém aqui está vivendo dessa maneira. E se tiver, converta hoje. Você que está me ouvindo, estiver vivendo dessa maneira, converta o seu coração hoje. Outra realidade espiritual, vamos falar da próxima, o céu e o inferno. Representação de Jesus, céu e inferno são realidades. E o destino final do ser humano, segundo cada classe que Jesus falou. Vamos falar sobre isso. Primeiro, o céu. Os fariseus e escribas daquele tempo, e desde antes de Jesus, já sabiam e criam na existência do céu como lugar de descanso, lugar de receber a vida eterna com Deus. Os ouvintes de Jesus sabiam claramente o que ele queria dizer com a expressão seio de Abraão, porque na cultura judaica tinham 3 expressões muito comuns para expressar esse futuro estado de bem-aventurança ou de salvação da alma. Uma delas, eles diziam, era estar no jardim do Éden ou no paraíso. A outra é que os salvos, os que tivessem a vida eterna, estariam junto ao trono da glória, a glória de Deus. E outra é essa que Jesus falou, seriam levados para o seio de Abraão, para o lugar onde estava Abraão, ficariam pertinho de Abraão. Essa representação do céu como lugar onde nós estaremos para sempre aos pés do Senhor e ao lado dos nossos irmãos de todas as épocas. Ah, Senhor, eu queria tanto ver. Ei, glória, hein? Esse dia triunfal chegará, meu irmão, minha irmã. O Senhor voltará. Se nos achar vivos, Ele vai nos arrebatar, nos transformando, nos dando o corpo incorruptível, vai nos levar para Ele, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, para todos nos reunirmos na presença dEle. Você crê nisso? Então pode cantar aquele cântico que nós já cantamos no início, o primeiro, que é marcante, que é tocante a nós. A intenção, a imaginação do céu, mas também a realidade do inferno. E isso que pesa mais um pouco para a gente falar. A cultura religiosa da época já sabia da descrição do inferno. Nas escrituras tão conhecidas, esmiuçadas por eles, a palavra inferno, traduzida ali, no hebraico, aparece em Deuteronômio, Salmos, Provérbios, nos profetas. Eles sabiam das expressões Sheol, Hades, Geena, Tártaro, que denotavam, um lugar de sofrimento, um lugar de tortura, de castigo para os ímpios que morriam sem arrependimento. Eles sabiam da existência do inferno. Há pessoas que questionam, que zombam, que acham que o inferno é aqui, que acham que o calorão de Montes Claros de algum lugar está igual o calor do inferno. Tem pessoas que falam assim. Tem gente que fala assim, essa ideia de inferno é conversa das religiões para poder ficar explorando a fé das pessoas, mantendo as pessoas ali na rédea curta. Inferno é uma realidade bíblica, desde a antiguidade. E Jesus, ele coloca de uma maneira bem clara aqui nessa ilustração. As 29 vezes que aparece na Bíblia a palavra inferno, na nossa tradução, no Antigo e no Novo Testamento, descreve o inferno desde a antiguidade, confirmada por Jesus nos Evangelhos, nas Epístolas dos Apóstolos, em Apocalipse, como um lugar de sofrimento tão extremo, onde a fornalha de fogo nunca se apaga. Um lugar onde haverá choro e ranger de dentes eternamente. Um lugar, meu irmão, minha irmã, onde o verme que atormenta o ímpio nunca morrerá. Lugar das mais densas trevas, lugar de condenação eterna, lugar de tormento, com fogo e enxofre, a fumaça desse tormento subindo pelos séculos dos séculos. E o inferno, lembremos, é um lugar descrito como preparado para o diabo e seus demônios, no qual serão lançados os ímpios que não se rendem a Deus e que prevalecem fazendo a vontade do diabo. E esta parábola contada por Jesus aponta claramente para a definição dessas duas classes de pessoas e os dois destinos espirituais das almas dos mesmos, até a consumação dos séculos, com a ressurreição dos mortos. Ainda não é o local definitivo, veja comigo. Aqui está a representação de que ao morrer, o destino de cada um está definido. A alma irá para o lugar destinado segundo a palavra de Deus. A Bíblia afirma de uma maneira bem clara, em Hebreus 9:17, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Essa parábola ilustra bem essa realidade espiritual. O mendigo morre, o destino dele está já declarado, decretado.
Não há mudança depois da morte. O condenado aqui morre, o estado dele já está definido, não há condição de voltar desse estado após a morte. Pela palavra podemos afirmar que não há mudança de destino da alma ou para a alma depois da morte. A alma dos cristãos verdadeiros, sinceros, vai imediatamente para a presença de Deus e passa a desfrutar da comunhão com Deus ali. Segundo, e eu quero que você se alegre, segundo os melhores entendimentos teológicos, o cristão terá consciência e comunhão com Deus imediatamente após a sua morte. Partiu daqui, corpo sendo velado, choro e etc., o cristão verdadeiro já estará desfrutando da alegria, da presença de Deus na sua alma. Quando você e eu, que cremos verdadeiramente, lermos ali a respeito do sono da alma, nosso amigo Lázaro dorme, vamos despertá-lo, não quer dizer que na morte a alma vai ficar dormindo não, para acordar no último dia. O texto dá até essa ideia. O sentido que o Senhor usa é o quê? Quem está dormindo e acorda é quem está vivo. Ou seja, a nossa alma estará viva, porque a alma não morre. Nós estaremos sempre vivos na presença do nosso Deus. O céu da parábola será o quê? O estado intermediário, onde iremos experimentar a continuação dessa existência pessoal e consciente na presença de Cristo. É um estado intermediário, não é o lugar final ainda não. Para aquele que crê, a morte é o quê? A emancipação imediata dos conflitos e problemas dessa vida. Quando entramos em nosso estado de bem-aventurança. Estou usando palavras do teólogo Sproul. Pastor Mar gosta de Sproul, né, Pastor Mar? Nós gostamos também. Sproul interpreta que o estado do crente depois da morte é diferente e melhor do que o experimentado nessa vida. Embora não seja tão diferente ou tão abençoado quanto será na ressurreição final. Será um estado diferente, abençoado, de bem-aventurança completa, mas ainda virá um estado melhor. Conhece a frase, o melhor está por vir? Eu não costumo falar essa frase. E eu de tão não gostar de falar essa frase, não é que eu não gosto, não gostava, mas eu ficava encucado com ela, que eu mudei essa frase esses dias aí. Como é que é a frase? O melhor está por vir? Eu mudei para o que está por vir é ainda melhor. Amém, gente? O que está por vir é ainda melhor. Encontrei um irmão no supermercado esse dia, pastor, eu gostei, só parafraseando a frase. O senhor falou que manda quem pode e obedece quem tem. E o senhor mudou para manda quem pode e obedece quem tem amor. Não é melhor? Amém? Não é obedecer por dureza, não, obedece quem tem amor. Manda quem pode e obedece quem tem amor. O que está por vir é ainda. Não vai querer não? O que está por vir é ainda o quê? Melhor. Vamos repetir comigo? Me ajuda aí para difundir essa frase. O que está por vir é ainda melhor. Amém, glória a Deus. Você pode dar glória, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus. Quando a alma do ímpio, que não se arrepende em vida, e é condenado, quanto à alma dele, ele vai imediatamente para o inferno de sofrimento, para o castigo e sofrimento afastado de Deus. Esses são os tormentos ilustrados por Jesus aqui. O moço condenado dessa palavra fala, eu estou atormentado nessa chama. Eu estou pedindo ao Senhor para mandar alguém lá na minha casa, para eles não virem para esse lugar de tormento. A alma dele já está atormentada. A alma daquele que não se entrega ao Senhor nessa vida, meu irmão, minha irmã, já está destinada, se assim morrer, ao tormento, ao sofrimento eterno. E Jesus aponta claramente também que esse estado em que somos levados é definitivo. O lugar não é, mas o estado é definitivo. Não há mudança depois da morte. Por isso a decisão tem que ser feita onde? Aqui. E o melhor, agora. Você que me ouve, se não se entregou a Cristo, a decisão é aqui, e o melhor é que seja feita agora, porque nós não sabemos o dia ou a hora. Vimos nessa semana a rainha Elizabeth, soberana da Grã-Bretanha, na terça-feira passada, recebendo a nova primeira-ministra eleita, indicada ali para assumir o posto, e na foto ela estava de pé e sorridente, embora alguém depois aumentou, deu um zoom e viu que nas mãos dela tinha sinais ali, né, de hematomas, como se ela já estivesse no tratamento. Mas ela estava de pé naquela foto na terça-feira. Passou a quarta e antes de completar 2 dias,
Os médicos mandaram avisar a família que elas estavam agora sob supervisão mais firme. Por quê? Porque venham depressa. Provavelmente, alguém disse, provavelmente já estava até morta quando eles chamaram a família. Menos de 2 dias depois de estar numa foto sorridente, fazendo um ato ali próprio da monarquia, e que é reconhecido ali nos países que estão aderidos ao Reino Unido, como necessário, daí a pouco está lá, declarada como tendo partido. Partiu pacificamente, tranquilamente, como foi noticiado, sob cuidados médicos. Mas nós sabemos de pessoas, meu irmão, minha irmã, que morrem num acidente, vem a óbito na hora. Sabemos de pessoas que, independente de idade, tiveram o chamado infarto fulminante, morreram na hora. Não deu tempo para levar ao hospital, para ter cuidado médico. Eu conheço vários casos da nossa cidade e de cidades de fora. Fora os noticiados da mídia, conheço casos de pessoas reais com as quais nós convivemos. Não sabemos o dia e nem a hora. A hora é agora, o dia é hoje. Por isso diz a palavra, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Há casos de pessoas que deitaram para dormir e morreram dormindo. Contei aqui para alguns, os irmãos riram comigo, de um moço que eu estava conversando, falou, fulano, você lembra de fulano? Eu lembro. Moço deitou para dormir, quando acordou estava morto. Eu falei, mas acordou ou estava morto? Espera aí, né? Se fosse um crente, acordou lá na glória, né, gente? Mas, meu irmão, minha irmã, há pessoas que vão partir enquanto dormem, não vai dar tempo para nada. Sabendo disso, meu irmão, minha irmã, não durma sem a certeza da sua salvação. Não durma sem tratar, sem perdoar, sem amar, sem dispensar essa bênção do perdão para ninguém. Não durma, meu irmão, minha irmã, sem glorificar a Deus, sem agradecer a Deus. Não durma sem falar, Jesus, se o Senhor for me levar essa noite, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou miserável pecador. Eu confio na tua graça, eu creio no Senhor. Faça isso todo dia. E durma tranquilo. Se o Senhor te levar, você vai acordar lá na glória. Quando você acordar, você vai estar morto aqui, mas vai estar vivo lá. Sua alma estará gozando do privilégio da presença do Senhor nosso Deus. Terceira e última ilustração, ou verdade espiritual aqui, ilustrada na palavra. Jesus mostra, também nessa parábola, e é importante eu dizer isso nessa noite, que não há possibilidade de comunicação com os mortos. Primeiro isso, pensa nisso. Jesus mostra também o valor definitivo, meu irmão, minha irmã, e decisivo da palavra viva e inspirada como meio que Deus usará para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus enfatiza também uma tarefa importante para mim e para você, como igreja. Primeiro, a ilustração do condenado ao sofrimento eterno, ao saber que não há chance para ele mesmo obter refrigério, consolação, nem meio para mudar o estado de condenação que ele vivia após a morte. Ele é atormentado também pelo fato de ter irmãos aqui na terra que viviam como ele e que iriam parar no mesmo lugar. Você nota isso? Se você parar para pensar, eu estava imaginando aqui essa cena, ele orando, conversando, não com Deus o Pai, mas com o pai Abraão. Uma oração infrutífera. Os pedidos dele todos foram negados. Manda Lázaro molhar o dedo em água e me refrescar. Não pode. Manda Lázaro lá na terra falar com meus irmãos. Não pode. Não vai ter jeito. Por que ele está aí, eu estou aqui? Porque você está aí, ele está aqui, pronto, acabou. Não tem jeito. Jesus está usando essa ilustração, meu irmão, minha irmã, da situação de pessoas que acham que alguém voltará dos mortos para falarem com elas. De repente você, que está me ouvindo aqui ou pela transmissão, pensa assim, alguém que morreu vai voltar para falar com você. Não vai. Ah, mas essa pessoa era tão boa, era tão santa. Não vai voltar para falar com ninguém. Ninguém que partiu volta na terra. A Bíblia diz claramente de pessoas iludidas em sessões de invocação de espíritos, daqueles que morreram,
iludidos e enganados pelo diabo, com a falácia de que receberão essas mensagens do além. Mas o Senhor afirma que a quem partiu não terá mais contato algum com os seres viventes. Nem os salvos, santos homens e mulheres da Bíblia, nem aqueles condenados ao sofrimento. Porque Deus já decretou o estado final após a morte. Ninguém que morreu e está salvo voltará aqui para dar o testemunho de quão bom é o céu. E ninguém que está condenado voltará aqui para alertar de quão horrível é o inferno. Não haverá. Os seres humanos que estão com essa fantasiosa imaginação, preste bem atenção, que estão invocando nomes de pessoas que morreram na esperança de ajuda, de mensagens, estão desagradando a Deus. Por quê? Porque se Deus proíbe invocar mortos para conversar, pedir ajuda, para pedir resposta, não é para fazer. E quem faz está desagradando o Senhor, está sujeitando ao pai da mentira, que é o diabo. E quem vem para trazer as mensagens é o diabo, o pai da mentira, que ilude, que engana aqueles que não querem dar crédito à verdade. Jesus ilustra também, aqui nessa passagem bíblica, que alguns, por ignorância, pensam fazer isso, mas estão claramente resistindo a Deus. Então imagina isso. Alguém que partiu não volta mais. Não adianta chamar Pedro, Paulo, João, Tiago, Maria, Abraão. Não adianta chamar que não vai voltar. Insistiu em chamar, em venerar, em pedir, chamar, buscar. Recebi ali uma visão de alguém que morreu, falou tal coisa comigo. Não foi a pessoa que morreu. E nem foi Deus. É o inimigo que está enganando, iludindo. O anjo caído que se transfigura em anjo de luz, se transfigura em ministro de justiça para enganar. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, ensina essa palavra, e você que me ouve, se tiver qualquer prática nesse sentido, de veneração, de invocação de nome de quem morreu para te ajudar, para, hoje, em nome de Jesus, arrepende, e lembra que você pode chamar quem está vivo. Jesus morreu? Morreu. Ressuscitou? Ressuscitou. Ele chama Jesus. Nem anjo é para chamar, que a Bíblia fala que nós não vamos invocar anjo. Não vão adorar nem venerar, não vão chamar o poderoso, o nome de Jesus, vão a Ele com livre acesso, qualquer hora do dia ou da noite. E finalmente Jesus ilustra aqui também, que muitos não crerão na ressurreição final. Ainda que Ele viria a morrer e ressuscitar, o Filho de Deus, muitos não creriam nele, permaneceriam na incredulidade e em práticas erradas. Não crerão ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Não crerão. Lázaro foi ressuscitado por ele, mesmo assim não creram que Jesus era o Senhor, Filho de Deus, o Deus vivo aqui na terra. A Bíblia mostra para nós assim. Segundo ponto, a respeito das Escrituras, Jesus mostra claramente que aqui na terra Deus deixou a sua palavra, a lei e os profetas, que era a palavra viva do Antigo Testamento naquele tempo, que ele falava essa parábola. Eles sabiam da lei dos profetas, e ele fala, vocês zelam, vocês procuram a resposta, meditam nas Escrituras, examinam as Escrituras, buscando ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Escritura do Antigo Testamento, a lei e os profetas anunciam Jesus, apontam Jesus. A religião daquele tempo, os rituais religiosos, a cerimônia da lei, todas apontam para Jesus. O cordeiro que foi morto com o sangue colhido e passado na verga e nos umbrais da porta, aponta para o cordeiro de Jesus que seria morto. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos o bastante, as Escrituras, temos Jesus revelado para nós. Deus deu essa lei a Moisés para apontar o pecado do povo e para levar o povo a entender que o meio de salvação era arrependimento e fé. Ainda que cumprindo rituais segundo estava prescrito, mas eles precisavam de arrepender, de vir com o coração quebrantado e obedecer ao que o Senhor falava. É arrependimento e fé, obediência à palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós já falamos, está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois do juízo, mas antes ele fala claramente que o Senhor se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado.
Ele se manifestou de uma vez por todas, e Ele se ofereceu uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Não é de todos, é de muitos. Por quê? Porque nem todos vão se render, mas todo aquele que se rende será salvo. Esta é a palavra revelada, esta é a palavra que deve ser pregada. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus nos chamou a esse arrependimento. O evangelho que ele pregou ali, João vem anunciando à frente, depois ele chega com os discípulos, o evangelho é: arrependei, porque está próximo o reino de Deus. É mensagem de arrependimento. Jesus deixa, meu irmão, minha irmã, essa palavra para ser pregada por nós, na necessidade da entrega da vida, na confiança plena, na humildade de reconhecer o estado pecaminoso. Esta é a palavra viva que ele está dando a ser pregada. Ele fala no versículo anteriores aqui, no versículo 16 do capítulo 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça por entrar por ele, ou por entrar nele. A lei e os profetas têm ali o seu cumprimento em Jesus, e o evangelho é anunciado. Qual é o evangelho? Do arrependimento, da conversão, da fé em Jesus, do reconhecimento que nós somos miseráveis, como aquele mendigo se apresenta. Nenhum mérito, nenhuma condição, a miserabilidade espiritual total. Mas se pedirmos ajuda, Deus nos socorre, Deus nos ajuda, Deus estende a sua mão a nós. E eu encerro com esse ponto aqui dentro do tópico. Não há outro meio de proclamação para a salvação, além da pregação da palavra de Deus, além da exposição das Escrituras Sagradas, do anúncio e o chamado para o arrependimento. E o lembrete é: essa tarefa é nossa, é da igreja. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A ordem é dada, o ide do Senhor que nós chamamos. A tarefa que eu encerro enfatizando, meu irmão, minha irmã, é nossa. Nenhum dos servos e servas do passado voltará. Anjos ministradores de Deus, obedientes à palavra, nenhum deles virá pregar a palavra do evangelho. Eu e você devemos pregar. Pastor, eu não estou com muita vontade de ficar pregando, falando não. Mas você não está com vontade de ver também pessoas indo para o inferno, pois está? Família, amigos, indo para o inferno. Qual o meio para alcançá-los? Pregar. Ah, pastor, mas eles não me aceitam na minha casa, porque um profeta não tem honra na sua casa. Então vai orar, vai dobrar o joelho, vai fazer campanha de jejum e oração, para Deus usar outras pessoas, porque Deus vai usar outras pessoas e outros meios. Na minha família tem sido assim. Ele vai usando um meio e outro, uma pessoa e outra. Não quer te aceitar? Ora para Deus levar alguém, para eles ouvirem, levar a um contexto diferente. Mas não fique inerte, a tarefa é nossa, meu irmão, minha irmã. É orar e é pregar e anunciar a palavra. E eu concluo dizendo a você, amado irmão e ouvinte, você já se posicionou, tem enfrentado lutas para manter-se fiel a Deus aqui nessa caminhada? Essa palavra deve nos estimular a continuar confiando inteiramente na graça, a não nos portarmos com arrogância e soberba espiritual, jamais, a mantermos nosso coração humilde e esforçado em agradar ao nosso Deus. Assim naquele dia e naquela hora, nós ouviremos a palavra que foi dita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Até lá, viva a palavra, prega a palavra, procure que muitos encontrem a gloriosa salvação enquanto há tempo, ore pelas pessoas, testemunhe as realidades espirituais enquanto é tempo. Os que estão em Cristo podem ter certeza, sair daqui com essa certeza, você que me ouve, ter essa certeza. Quem está em Cristo de verdade, tem segurança da salvação, está preparado para partir, e está para sempre com o Senhor. Dá para cantar aquela música do início, Frank? Dá? Posiciona aqui. Você que recebe essa palavra hoje e tem a oportunidade de reconhecer seu estado de miserável pecador,
de alguém incapaz de salvar a si mesmo. Eu enfatizo também, que se você crer de todo o coração e se render e se entregar a Cristo, você será salvo. Não por mim ou pela igreja, mas pelo Senhor. Se você se rende hoje, você que me ouve, onde você estiver, se rende hoje, você será salvo. Assim aconteceu comigo, com todos os irmãos que tomaram essa decisão. E você, meu querido, minha querida, que ainda não tomou a decisão, que me ouve, aqui presente, ou pela transmissão, acredita nessas palavras? Acredita nas verdades espirituais que Jesus ensina aqui? Você se identifica como uma pessoa verdadeiramente pecadora, miserável, carente de Deus, que precisa do socorro, da ajuda de Deus e do perdão, da salvação dada pela graça de Deus? Quem precisar, ore, converse com Deus, entregue a sua vida a Ele. Ou você quer permanecer como aquele que se sente abastado em si mesmo, independente, que acha que tem mérito pessoal para a salvação, que não precisa preocupar com religião, com satisfação a Deus ou a ninguém, e vai permanecer nessa condição de achar que é uma pessoa tão boa, que Deus não vai te mandar para o inferno? Eu te digo, tome a sua postura, a sua posição, arrependa-se. Se alguém está dessa maneira nessa noite ouvindo a palavra, eu me considero um profeta de Deus falando com você. Arrependa, entregue a sua vida para o Senhor enquanto é tempo. Prepare-se para o dia de encontrar com Ele, para ser levado para o céu e ter a vida eterna. E você que não se rende nessa noite, ouvindo essa palavra, essa dura realidade, eu digo, estamos limpos do seu sangue, e que Deus te dê outra oportunidade. Pertence a Ele a salvação, não a nós. A palavra é esta. E eu encerro chamando você, igreja, para cantar novamente aquele hino que traz consolação. Amém? Vamos lá? O autor da minha fé. Vamos cantar, vamos ficar em pé, gente. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar com essa palavra. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. As bombas brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte resistirá. Irmãos,
Aleluias. Feche os olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela certeza que o teu Espírito Santo coloca no coração daquele que crê, certeza de que estará no céu e um dia ressuscitará e estará para sempre com o Senhor. Obrigado por aquele e aquela que ouviu também sobre a realidade do inferno e que pensa, que medita, que se entrega ao Senhor nessa noite, ou que voltará para casa, ou que ouvirá novamente essa palavra para tirar dúvida na transmissão e tomará posição. Vejo isso, Pai, obrigado, porque o Senhor não deixará na condenação e o Senhor cumprirá o propósito pelo qual essa palavra foi enviada. Fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, dá alegria à tua igreja desse encontro contigo, mas também dá à igreja, ó Deus, a boa disposição no coração para o cumprimento da tarefa da evangelização. Usa-nos, ó Deus, para essa obra. Nós queremos nos posicionar. Nos permita alcançar muitas vidas. Alcança, salva a nossa família, nossa parentela. Não deixa que nenhum se perca, por favor, Pai. Promove os meios para que sejam alcançados pela pregação da tua palavra. Chama-lhes a atenção. Dá-lhes a oportunidade do arrependimento e da fé. Ó Deus Santo, cuida de nós. Abençoa teu filho e tua filha na semana de trabalho, nos desafios da convivência familiar. Não deixe que nenhum se perca, Pai. Que nenhum tenha um coração orgulhoso e soberbo, mas que tenha humildade para cuidar de tudo, para desfrutar daquilo que o Senhor deu, com a dependência do Senhor. Faz assim por nós, por todo o teu povo, em nome de Jesus. Temos previsto a ceia no próximo domingo, vamos confirmar nos grupos. E no último sábado, novamente um evangelismo numa praça, próxima aqui da igreja. Será uma bênção. Você vai treinando para realizar a obra. Amém, gente? Levanta a sua mão e diga: Senhor, muito obrigado pela tua salvação, porque o Senhor é o autor da minha fé. E nesta fé, quero caminhar, prosseguir, romper, perseverar até o fim. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós, irmãos e irmãs. Que o amor de Jesus, o amor que salva, que perdoa, que cura, que liberta, e o poder do Espírito Santo que capacite, que dá o dínamos, que dá a alegria, a certeza, a testificação da filiação e da salvação, seja sobre vós e todo aquele e aquela que faz parte desse corpo, tanto dos membros dessa igreja quanto os servos e servas de Deus espalhados na cidade e na face da terra. A bênção prevaleça até o fim, para sempre, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Glória ao Senhor, o autor da minha fé.